Na narrativa bíblica, Deus é retratado como um mestre artesão que elabora de maneira elaborada e criativa toda a criação a partir do nada. No livro de Gênesis, Deus nos explica como criou os céus e a terra, como criou o homem a partir do solo e como colocou essa valiosa criatura viva no Jardim do Éden. Esse jardim estava localizado no Oriente, e foi lá que Deus colocou árvores magníficas e um vasto rio que fornecia água vital. A intenção de Deus era que o homem que ele havia moldado cuidasse do jardim e trabalhasse nele. Tudo era bom, muito bom, exceto por uma coisa: o homem estava sozinho. Gênesis capítulo 2, verso 18, nos diz: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Quando Deus diz em Gênesis capítulo 2, verso 18, que não é bom que o homem esteja sozinho, por que Deus diz isso? Ninguém pode compreender o que se passa na mente do Senhor, mas uma análise mais profunda do conteúdo das palavras de Deus e das ações de Deus indicam algumas coisas. Essas coisas vão desde nossa necessidade inata de comunhão até o equilíbrio perfeito que pode ser alcançado nas diferenças entre duas pessoas quando se unem no Senhor como uma só carne. Por que Deus diz que não é bom que o homem esteja sozinho? O texto hebraico usa as palavras taub ou tov, que significam agradável ou bom, combinadas com lo, que significa não, além de uma palavra hebraica para sozinho, que é derivada da raiz badad. De acordo com o texto hebraico original, Deus não aprovou o fato de o homem estar totalmente sozinho no deserto. No primeiro capítulo de Gênesis, a palavra hebraica, que é traduzida como boa, é a mesma palavra usada ao longo do capítulo. Após trazer à existência uma grande variedade de coisas, incluindo a terra e os mares, a flora e as árvores frutíferas, o dia e a noite, os pássaros e os peixes, os animais e as pessoas, Deus examinou tudo o que havia criado e pronunciou como muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus: Haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Verso 10. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e Deus viu que isso era bom. Verso 17. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Verso 21. Assim Deus criou os grandes seres marinhos e todas as formas de vida que povoam as águas e se movem por elas, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, bondoso. E Deus viu que era bom. Versículo 25. Deus fez os animais selvagens segundo suas espécies, o gado segundo suas espécies, e todos os seres que rastejam pelo chão segundo suas espécies. E Deus viu que era bom. Versículo 31. Deus viu tudo o que havia feito e era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis capítulo 2, verso 18, nos diz que o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus nos fez para a comunhão, tanto com ele quanto com outras pessoas. Podemos contar com ele para satisfazer nossa necessidade de conexões pessoais profundas. Aqui vemos que Deus está claramente insatisfeito com essa única coisa: a separação e o isolamento do homem solitário. Ele continua dizendo que fará um auxiliador adequado para ele. A palavra hebraica ezer, traduzida como auxiliador, deriva da raiz azar, que também tem a conotação de alguém que presta ajuda ou alívio, e a palavra hebraica para adequado é negan, que também pode ser escrita como conegdo, e significa na frente, dentro ou oposto a. Nesse contexto, adequado parece implicar algo que é o perfeito oposto. Note que auxiliador não significa subserviente ou inferior de nenhuma maneira. Aqui, auxiliador é usado de forma semelhante a uma assistência salvadora, talvez um salva-vidas. De fato, a palavra também é usada para descrever a assistência divina salvadora que Deus mesmo oferece em Êxodo, capítulo 18, verso 4, Deuteronômio, capítulo 33,
verso 26, e em outros lugares. Deuteronômio, capítulo 33, verso 26. Não há outro semelhante ao Deus de Jeshurun, que cavalga pelos céus para ajudá-lo e nas nuvens em sua majestade. Êxodo, capítulo 18, verso 4. E o nome de um foi Gerson, porque Moisés disse: Fui hóspede em terra estrangeira. E o nome do outro foi Eliezer, porque ele disse: O Deus de meu pai foi meu auxílio e livrou-me da espada de Faraó. A palavra auxiliador é comum o suficiente como descrição de alguém que presta ajuda ou um serviço a alguém, não carregando implicações quanto ao relacionamento ou status relativo dos indivíduos envolvidos. De fato, a forma substantiva da palavra encontrada neste verso é usada em outros lugares para se referir quase exclusivamente a Deus, como aquele que auxilia seu povo. Se ampliarmos nossa investigação para as formas verbais, encontramos uma predominância contínua de Deus como sujeito, embora haja algumas ocorrências em que as pessoas ajudam umas às outras. Nesta última categoria, encontramos pessoas ajudando seus vizinhos ou parentes. Isaías, capítulo 41, verso 6, ajudando em uma aliança política ou coalizão. Esdras, capítulo 10, verso 15, e fornecendo reforços militares. Josué, capítulo 10, verso 4, 2 Samuel, capítulo 8, verso 5. Josué, capítulo 10, verso 4, Vem a mim e ajuda-me para que possamos atacar Gibeão, pois fez paz com Josué e com os filhos de Israel. O significado desta escritura é que Deus não ficou satisfeito pelo fato de o homem estar sozinho. Então ele planejou criar um equilíbrio perfeito, ou oposto ao homem, a fim de proporcionar alívio que salva vidas e sacia a alma. Quando Deus diz isso, é crucial entender que este verso e todo o capítulo que o segue tratam da criação do mundo e de seus habitantes por Deus. Ele criou essas coisas maravilhosas, avaliou-as e determinou que certas coisas, como a solidão do homem, requeriam correção. De acordo com o primeiro capítulo de Gênesis, Deus criou os céus e a terra, concluiu seu trabalho em 7 dias e depois descansou, aparentemente satisfeito com o fato de seu maravilhoso trabalho ter sido concluído. O capítulo 2 de Gênesis parece ser um relato semelhante da mesma história da criação, mas concentra-se mais intensamente na criação dos seres humanos, onde eles deveriam viver e o que deveriam fazer, nas regras que deveriam seguir em seu novo lar e no belo equilíbrio simbiótico projetado por Deus na dinâmica entre homem e mulher. O capítulo 2 de Gênesis também parece focar mais intensamente nas regras que eles deveriam seguir em seu novo lar. Depois da expressão de descontentamento de Deus com a solidão do homem e sua intenção de corrigi-la, o capítulo 2 de Gênesis prossegue, explicando como nenhum auxiliador adequado pôde ser encontrado entre os pássaros e animais que já vagavam pela terra. Todo o gado, pássaros e animais selvagens foram trazidos diante do homem, e cada um foi nomeado, mas nenhum deles era o oposto perfeito do homem. Ao longo do capítulo 1, Deus continuava dizendo sobre sua criação que ela era boa, mas quando o homem viu Adão sozinho, ele respondeu desta forma: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A frase hebraica Ezer Conegdo significa um colaborador essencial, não uma empregada. Nenhum homem, não importa o quão forte seja, tem tudo o que precisa. Ele precisa de alguém para compensar suas deficiências, cumprindo seu papel bíblico e adicionando o que ele carece. Quando um homem diz que não precisa dela, ele está contradizendo Deus. Gênesis, capítulo 2, versículos 19 e 20. Da terra formou o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se encontrava uma auxiliadora que lhe correspondesse. A resposta para o isolamento de Adão foi precedida por um desfile. Depois de prometer fazer uma esposa para ele, Deus trouxe os animais até Adão.
Exercendo a autoridade que Deus lhe deu, Adão deu nomes a todos os rebanhos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, dizendo elefante, gorila, porco, tamanduá. Mas então ele notou algo. Para cada senhor elefante havia uma SRA, elefante. Senhor gorila tinha sua SRA, gorila. Mas para Adão não foi encontrado um auxiliador que correspondesse a ele. Havia um senhor Adão, mas não havia sua outra metade. Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Deus atendeu amorosamente à necessidade de Adão, ao fazê-lo dormir e criar uma mulher a partir de uma de suas costelas. As traduções em inglês nem sempre deixam claro, mas a palavra usada por Deus para criar a mulher é muito diferente da palavra usada para criar Adão. Deus criou Adão, mas ele formou Eva. Quando Deus criou o homem, ele juntou um pouco de terra. Quando ele criou a mulher, ele dedicou mais tempo. Deus não apenas criou a mulher, mas também uniu Adão e Eva, como se fosse um casamenteiro. Ele a trouxe para o homem. Eva, assim como Adão, tinha um relacionamento com Deus antes de ter um relacionamento com seu marido. Gênesis capítulo 2, versículos 23 a 25. Então o homem exclamou: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Adão até compôs uma pequena canção poética em hebraico aqui. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher. A palavra hebraica para mulher é isha. Juntos eles se tornaram uma só carne, o que significa que compartilhavam uma unidade de propósito, enquanto mantinham sua singularidade como indivíduos. Há um padrão comum entre casais casados, como Jesus mais tarde comentaria sobre essa passagem. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Marcos capítulo 10, verso 9. Deus oferece um caminho melhor em uma cultura caracterizada por mães abandonadas, divórcios fáceis e lares desfeitos, e o homem deve assumir a iniciativa de aceitar a responsabilidade por deixar e unir-se. Deus criou o homem e a mulher para serem complementos perfeitos um do outro. Como resultado, vemos o design perfeito de Deus para a humanidade coexistindo, cuidando do jardim de Deus, obedecendo e se relacionando com o Senhor. Isso reflete nos relacionamentos de casamento e no trabalho sagrado para o qual todos somos chamados. A primeira vez que uma atribuição negativa aparece em Gênesis é em Gênesis capítulo 1, verso 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Deus não queria que Adão ficasse sozinho, então ele criou uma auxiliadora comparável a ele. Essa declaração sugere que a auxiliadora ou parceira mencionada anteriormente seria totalmente apropriada e atenderia a todos os requisitos. Descreve-os como sendo perfeitamente adequados. Algumas pessoas têm uma opinião negativa dessa palavra, mas tudo o que ela significa é alguém que ajuda, e na realidade, ela é usada para se referir a Deus, sempre que Ele vem em nosso auxílio. Salmos capítulo 33, verso 20. Nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Salmos capítulo 115, versículos 9 a 11. Ó Israel, confia no Senhor. Ele é o auxílio e o escudo deles. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o auxílio e o escudo deles. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o auxílio e o escudo deles. Isso não se refere a alguém que é secundário ou inferior. Este verso não se trata apenas do casamento. Em certo sentido, ele é uma imagem poderosa do casamento, mas também é uma imagem das relações humanas em geral. Deus disse que não é bom para o homem estar sozinho. Às vezes, temos um cônjuge com quem compartilhar a vida, e nesse relacionamento centrado em Deus,
vemos seu plano ideal para o homem e a mulher. Por que a comunidade e os relacionamentos são tão importantes para Deus? Podemos buscar uma comunidade equilibrada em uma variedade de ambientes, incluindo o local de trabalho, igreja, vizinhança, família, escola, esportes, equipes de trabalho e assim por diante. A coisa importante a lembrar é celebrar nossas diferenças, enquanto também reconhecemos que não somos perfeitos por conta própria. O ideal está no equilíbrio das diferenças, seja em um casamento ou em outro tipo de relacionamento. Deus criou o mundo, incluindo os céus e a terra, o sol e as estrelas, a terra e o mar. Mas ele não parou por aí. Ele preencheu o lugar com todo tipo de criatura viva. Uma vez que estava pronto, ele poderia ter criado apenas um animal e parado, mas ele não fez isso. O fato de ele ter criado tantos tipos diferentes de criaturas mostra que ele aprecia a variedade e a abundância. Ele não criou apenas pássaros, peixes e animais terrestres. Ele criou muitos tipos diferentes de pássaros, peixes e animais terrestres, em várias formas, tamanhos e cores. Seus sons e cheiros também são distintos. Ele tratou as pessoas da mesma maneira. Ele fez o homem primeiro, depois a mulher. Então ele nos deu a responsabilidade de sermos fecundos e multiplicarmos. Ao longo da Bíblia, estar cercado pela vida é algo que agrada, é importante e é bom para Deus. Isso é algo que devemos ter em mente enquanto nos esforçamos para ser como Deus. De fato, quando perguntado qual é o maior mandamento, Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Se você se sente sozinho, tenha coragem. Se você se sente isolado, Deus está com você e deseja que você tenha relacionamentos com outras pessoas. Se vocês trabalham juntos, servem juntos, adoram juntos ou compartilham a vida em um relacionamento de casamento, amizade ou outro laço próximo, saiba que Deus anseia que seu povo se aproxime e se ame uns aos outros. Querido Jesus, Tu estás ciente dos desejos do meu coração. Traga outros para a minha vida, que me ajudarão a encontrar equilíbrio e me tornar uma pessoa melhor. Na minha jornada para me tornar alguém segundo o Teu coração, ajuda-me a entender que nunca estou sozinho em Tua presença e abre o meu coração para relacionamentos com meus irmãos e irmãs cristãos, enquanto Te adoramos e Te servimos agora e para sempre. Amém. Eu oro em Teu santo nome. Amém. Você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas de sua vida? Quer aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida mais próspera? O livro Prosperidade com Deus encontrará um guia inspirador e prático para trilhar uma jornada rumo à verdadeira riqueza. Descubra como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Acesse o link nos comentários e mergulhe neste livro repleto de ensinamentos valiosos. Prepare-se para uma leitura transformadora que o guiará para uma vida de prosperidade com base em sua conexão com o Criador. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro sentido da prosperidade.